Aí, você pode se colocar sentado também. Olha a pessoa do seu lado e fala assim: olha, hein, que privilégio seu, hein, estar aqui sentado ao meu lado. Que privilégio, hein, Edson, estar aqui tocando, podendo estar aqui comigo, hein. Que legal, hein. Parabéns, hein, Edson. Meu querido, a autoestima é elevada porque Deus colocou um tesouro dentro de você. A Bíblia diz que Ele colocou tesouro nos vasos de barro, amém? Eu e você, de fato, não somos, pelo próprio mérito, como o pastor Gustavo disse aqui, digno de nada. Mas foi Cristo Jesus que nos tornou merecedor, amém? Foi Cristo Jesus que consumou a obra mais genuína, mais plena na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você, amém? Então, em nome de Cristo Jesus, eu tenho uma palavra para compartilhar com você essa noite. Quero que você coloque a mão no seu coração. Quero que você clame ao Senhor para que Ele fale contigo essa noite, para que Ele ministre a palavra dEle na sua vida. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para honrar e glorificar o Teu santo e majestoso nome, Deus. Nós estamos aqui, Deus, porque sem Ti não somos nada. Nós queremos declarar, Deus, que além de querermos, Deus, nós também necessitamos ouvir a Tua palavra. Nós precisamos de Ti e sabemos que uma palavra Tua pode mudar totalmente o rumo da nossa vida, pode mudar a nossa família, pode mudar a nossa casa. Meu irmão, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que é que está na sua mente, o que é que te aflige, mas eu te convido a entregar a tua vida hoje nas mãos de Jesus. Eu te convido, independente do que você entrou aqui pensando, independente do que aconteceu a semana inteira, aconteceu no dia de hoje, eu te convido a deixar tudo para trás, não pelo pregador, mas por amor a Jesus. E eu creio que Ele vai falar muito contigo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, eu queria falar sobre coisas diferenciadas, algo que não é normal, algo que é incomum. A gente tem muito a tendência de escutar as coisas e quando 1, 2 ou 3 falam e a gente está ali, é natural do ser humano, de todo ser humano, pastor Jaime, é natural a pessoa, de alguma forma, querer ser aceita no grupo. Então acaba que ela está falando do assunto que ela nem concorda tanto, mas ela percebe que todo mundo é de um posicionamento B, ela pode ser que não se posicione em A, mas ela vai tentar achar o meio termo do B que concorde com A. A pessoa, nós temos a necessidade de nos relacionarmos. Porém, mora um problema. É o problema quando a gente cai no comum, na comunidade, no comum, naquilo que é normal, naquilo que é ordinário. É quando a gente começa a falar o que todo mundo fala, é quando a gente começa a fazer o que todo mundo faz. E a gente é assim o natural. Você sai com um baiano, fica uma semana, você vai pegar o sotaque dele, é natural. Eu fiquei um tempo em Minas Gerais, eu fico com o pessoal lá de Belo Horizonte, e eu voltei falando umas coisas estranhas assim, ao natural. Por quê? Porque a gente é um ser relacional. Se você fica andando muito com uma pessoa que tem um cacuete assim, né, meio doido, você fica perto, daqui a pouco você está assim também, para dar uma relaxada, você está fazendo cacuete também. Porque você é um ser relacional. Bebês, eu vi um vídeo, comunicar é muito mais do que falar. Comunicar não precisa ser falar uma língua em português e você ouvir em português. Não, você pode se comunicar com árabe, que você nem sabe, só no olhar, só no sinalizar. A gente é um ser plenamente comunicável. Eu vi um vídeo de 2 bebês, assim, um olhando para a cara do outro, eles rindo. Ninguém sabia o que um estava falando para o outro, né? Não entendia nada e nem vão lembrar. Mas eles estavam se comunicando. Eles se olhavam, um dava uma risada para o outro. Nós somos seres de comunicação. Então nós estamos sujeitos a cair num padrão, dependendo de onde a gente estiver. Dependendo do convívio que você está sujeito a cair num padrão de comportamento e você está sujeito a cair num padrão de pensamento. Por isso que quando os reis queriam dominar um país, eles viam que não precisava matar todo mundo. Era só escravizar quem não era muito inteligente
e dar uma vida boa porque era mais inteligente, mais espertos, mais bonitos, que se comunicavam bem, dava uma vida boa para essa galera, inculcava as verdades deles na cabeça desse pessoal e governava. Porque o ser humano, ele é governado por aquilo que ele comunica, por aquilo que ele decide ouvir. E quando eu falo em ouvir, eu não falo de ouvir de meramente o som aqui, porque tem pessoas que só escutam. Tem pessoas que só escutam, tem pessoas que ouvem, é diferente. Salomão, ele escreve em Provérbios o seguinte, ele fala assim, olha, ouve a minha palavra e sê sábio. Ou seja, se eu ouvir a palavra de Deus, eu vou ser sábio. Mas o que ele está falando ali é o ouvir e praticar aquilo que você ouve. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu entendo que eu sou um ser de comunicação, eu sou um ser onde eu estou, eu me adapto, eu pego coisas de você, você pega coisas de mim, com quem você convive, você troca informações. E o que me chama a atenção é que Paulo, ele escreve em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz que nós, enquanto cristãos, nós temos uma missão. A partir do momento que Cristo Jesus entra na minha vida e na tua vida, nós temos uma missão de não nos amoldarmos, de não nos conformarmos com esse mundo, mas temos uma renovação de mentalidade, uma renovação de cabeça, de pensamento. E o incrível é que quando ele fala conformar, é como uma forma. É como se você colocasse aquele bolo numa forma redonda e colocasse no forno, o bolo vai ficar quadrado. Não, o bolo vai ficar redondo. Se você coloca numa forma quadrada, o bolo vai ficar quadrado. Então Paulo está dizendo que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Diga-se de passagem, você não pode aceitar e simplesmente conformar e concordar com o que os outros estão dizendo. Que divórcio é algo normal, que mentira faz parte do cotidiano, que ser desonesto às vezes é positivo. Nós não estamos aqui para concordar com isso. E sabe como é que eu entendo isso? Eu entendo porque a partir do momento que eu sei que eu sou um vaso de barro, estou sujeito a quebrar, eu tenho pecados, eu tenho problemas como todos vocês que estão aqui, Deus, ele disse que nesse vaso de barro que sou eu, nesse vaso de barro que é você, ele colocou algo dele, ele colocou um tesouro nesse vaso de barro. Tem algo de Deus em mim e você. Agora, eu só vou revelar o que tem de Deus na minha vida, primeiro, pastor Jaime Longo, se eu acreditar nisso, se eu tiver fé. Agora, deixa eu te dizer um negócio aqui. Existe algo incomum na tua vida e incomum na minha vida se eu acredito que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Começa a haver algo em comum. E quando eu acredito que há algo em comum na minha vida, a partir desse momento, eu começo a ter posicionamentos incomuns. E quando eu começo a ter posicionamentos incomuns, o Deus que é incomum, que não é comum, que é o nosso Deus, começa a se envolver na minha história de uma maneira incomum também. Uma maneira diferenciada. Uma maneira que não é normal. Eu vejo que grandes homens que hoje você consegue ver o legado deles, a história deles, de toda a comunidade, você percebia que quando todo mundo estava murmurando, quando todo mundo estava reclamando do vazamento do bairro, da falta de comida, da escassez, você via que existiam alguns homens que inspiraram a época, a história, um povo, uma geração, é porque ele não estava junto com todo mundo. Ele não estava, as atitudes dele não eram igual a de todos. Enquanto o povo reclamava que o mar não abria, Moisés estava orando, buscando uma solução de Deus para o que fazer. Então, na minha e na tua vida, enquanto você vê que está todo mundo ali, preocupe-se, você também está ali. Preocupe-se, seu assunto é o mesmo assunto de todo mundo. Eu fico vendo algumas pessoas que entenderam isso e hoje dominam o mundo. Mas as maiores riquezas do mundo não estão concentradas e bem distribuídas na mão de todo mundo, mas de poucas pessoas. O rapaz do WhatsApp, o Zuckerberg, ele tem o WhatsApp, ele tem o Instagram, ele tem o Facebook. E se amanhã ele comprar Ortobon Colchões, ele vai ter 24 horas do seu dia.
É alguém que, literalmente, ele não se conformou com a comunicação que vinha tendo. Ele falou, não, dá para melhorar. E sempre quando eu não me conformo com o que está normal, sempre que eu não me conformo com que todo mundo está tranquilo em relação àquilo, eu crio um espaço para Deus agir na minha vida e um extraordinário começar a acontecer. Então eu estou aqui para te dizer hoje que Deus quer abrir portas incomuns na sua vida, porque Ele é incomum. O incomum já está em você. E talvez tenha pessoas hoje aqui que Deus já disse o que é de incomum que há em você, ou o que você deve fazer, mas por algum motivo do teu vaso de barro, da tua fraqueza, você não tem sido forte, você não tem sido corajoso para se posicionar. Me chama muito a atenção um homem chamado Daniel na Bíblia. Muitos aqui conhecem essa história. Ele era um escravo. E esse escravo chamado Daniel, ele foi pego pela Babilônia para ficar como escravo ali, perante a Babilônia. E o versículo-chave de Daniel, para quem não sabe, Daniel, o nome dele foi mudado. O nome de Daniel foi mudado para Belsazar. O que é? Daniel é o Senhor, é o meu juiz. E Belsazar significa adorador de Bel. Então mudaram o nome dele. De o Senhor é meu juiz para adorador de Bel. Agora quem mudou foi o rei da época que o escravizou. Acontece que no íntimo dele, no íntimo de Daniel, ele colocou uma palavra, ele falou assim, olha, eu decidi não me contaminar. Eu não vou me contaminar com esses manjares, eu não vou comer aquilo que é oferecido a ídolos. Meus irmãos, tinha muito judeu ali. Tinha muitos escravos que vieram do mesmo lugar que Daniel veio, muitos. Mas só ele e seus 3 amigos que decidiram algo diferente de todos os outros. E o engraçado é que ao longo dessa história, as únicas pessoas que chegaram em posição de destaque de todos aqueles que foram escravizados, foram aqueles que decidiram o que ninguém ali teve peito, coragem, força e determinação de decidir. Muitos, meu querido, e você está aqui hoje, você já tomou um passo que é incomum. Quinta-feira à noite você está num culto, se desligou do trabalho, do celular, do que quer que seja, e está prestando atenção na palavra, você foge do parâmetro, do comum, de ser uma pessoa como tantas outras que dizem, não, Deus mora aqui no meu peito. Deus, eu e Deus somos conectados. Eu e Deus temos um relacionamento. Você foge dessa frase da boca para fora. Você já está um passo diferenciado, já não é normal. Não é normal você estar aqui. É um passo a mais. E sabe, isso diz muito ao meu respeito, ao teu respeito. É quando eu sou diferente. Você quer saber quando Deus está na sua vida? É quando você é diferente. Como eu acho maravilhoso, um rapaz me contando, pastor, eu cheguei lá, as pessoas perguntam, o que é que tem em mim? Você é um vaso de barro, mas tem algo incomum dentro de você. E quando as pessoas entenderem que há algo incomum dentro delas, o incomum de Deus vai começar a se manifestar. Esses dias eu conversava com um rapaz aqui, e ele é gerente, meio que administrador, existe um chefe acima dele, e ele falou, pastor, tem uns funcionários aí, ele chega aqui, o funcionário vem arrumar essa planta aqui, e ele vê que o copo está jogado no chão, mas ele veio arrumar a lâmpada, a flor aqui, a planta. Ele vê que o copo está ali no chão, mas não faz nada. Ele só arruma a planta e vai embora. Em vez de arrumar o copo também. Porque a função dele é arrumar a planta. E eu disse para ele, falei assim, mas você está vendo o copo, né? Ele falou, sim. Eu falei, por isso que você é chefe dele. É por isso que você é o chefe dele. É porque para você tem que acontecer algo um pouquinho mais anormal, algo mais extraordinário, algo incomum. Porque daqui a pouco, se ele começa a enxergar o copo também, e enxergar tal coisa, ele vai virar o teu chefe. Daqui a pouco ele está vendo tudo, ele vira o dono da empresa. Deixa eu te dizer, Deus quer colocar e aflorar em você o que é dele, Deus é incomum.
Deus é incomum. Deus quer ampliar a tua visão. Ele está dizendo para você não se conformar com o padrão meramente que você foi criado, para você não se conformar com o pensamento do seu bairro, mas para você ter uma renovação na mente de Cristo. Ah, mas o que Cristo pensa? Olha, para começar, foi Deus que criou o mundo, então ele deve pensar em muita coisa, né? Ele deve ser bom em muita coisa. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele que deu o peso do vento. A massa do ar é ele que criou. Então você imagina, ele é que sustenta, segundo a lei que ele mesmo criou, chamada gravidade, todo o planeta. E a Bíblia diz que Deus é tão grande, tão maravilhoso, que chama todas as estrelas que há no céu pelo nome. Esse é mais ou menos a mente daquele que ele manda não nos conformarmos com essa realidade, mas sermos transformados com a mente dele. É esse Deus que eu estou falando. Então, eu vejo um homem que se posiciona de uma maneira diferente, começa a viver coisas incomuns, Daniel. E toda vez que você viver coisas incomuns, meu querido, pessoas ao seu lado não vão gostar. E isso é sinal, isso é um bom sinal. Isso é um ótimo sinal. Daniel, ele começa a viver algo incomum, de repente invejosos sim surgem contra ele, vão até o rei da Babilônia e falam: olha, rei da Babilônia, não há ninguém como o Senhor. Olha tudo o que você fez, olha quantas batalhas você venceu. Olha quanto ouro tem aqui no reinado, tudo porque você é um gestor fenomenal. Inclusive nós pensamos, rei da Babilônia, que é digno que você construa uma estátua e todo mundo se curve perante essa estátua. E não só isso, que além disso, durante 30 dias, ninguém aqui possa orar, adorar, rezar para qualquer outro Deus senão o Senhor. E todo mundo sabia desse pessoal que se insurgiu contra o rei. Aí fica uma dica: cuidado com quem vai te elogiar e depois vai te pedir um favor, viu? Entendeu? Cuidado com quem vai te elogiar e depois te pedir um favor. Aí a sacada do negócio. O rei foi elogiado e pediram algo a ele. Falou: cria aí um momento aí, dá um decreto, que quem aqui do reino orar para outro Deus que não seja o rei, o nosso Deus, que seja mandado para a cova dos leões. Mas todo mundo falou aquilo, se insurgiram contra Daniel, porque sabiam que Daniel, todo dia, 3 vezes ao dia, abria a janela e orava ao Deus verdadeiro, que é o meu e o teu Deus. Moral da história: ele foi para a cova dos leões, foi jogado lá, porque pegaram ele orando. O rei, com muita tristeza, tomou tal atitude, mas ele foi jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que os anjos vieram e taparam a boca dos leões, e os leões famintos não comeram Daniel. No dia seguinte, o rei de manhã cedo foi até a cova e falou: Daniel, o seu Deus te guardou? E Daniel falou assim: o meu Deus me livrou da boca do leão. E trouxe Daniel. O pessoal que fez todo o esquema de Daniel morrer ali naquele instante, foi jogado na cova dos leões e adivinha, não tinha anjo para acudir eles lá não. Os leões comeram e Daniel sobreviveu. O interessante é que o rei deu um decreto dizendo que todo mundo deveria começar a adorar o Deus de Daniel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não renuncie o Deus que há na tua vida em momento nenhum. Por mais que venha dificuldades, por mais que venha problemas, saiba que na hora certa, no momento certo, não vai ter outra alternativa para aqueles que se insurgem, para aqueles que discordam, a não ser reconhecer que o teu Deus é o Deus verdadeiro. Tem muita gente na minha faculdade, que era uma coisa profissional, que estudou comigo, muita gente, que ficava pensando, eu via na igreja, era pastor, chamava para as festas, eu não ia. Minha festa, minha alegria é outra, não era a mesma alegria que todo mundo estava ali. Minha alegria era diferente. E ainda é diferente. E por mais que eles ficassem a noite inteira festejando, eu sabia que quando eu chegava lá, eu tinha uma coisa, uma paz que alguns tinham, tantos outros não tinham. E hoje, muitos sentam para me ouvir, muitos pedem conselho, que antes lá atrás me julgavam. Tantos outros meus colegas me pedem emprego.
eu não estou por soberba, não. É porque quando eu manifestei lá no início ser incomum, Deus fez um incomum na minha vida. Não é porque eu sou bom. Não é porque eu sou extraordinário. Eu sou vaso de barro. Só que o vaso de barro, quando ele entende que tem um tesouro dentro dele, meu amigo, você se posiciona em cima disso. Você valoriza isso. Você honra isso. Sabe, o Márcio, pastor, profeta, sapatinho de fogo, Márcio Araújo, pregou aqui semana passada. E ele falou de uma mulher em que ela deu o seu melhor para Jesus. Porque ela entendia que o verdadeiro tesouro dela não era outra coisa, senão estar tudo que era mais importante aos pés de Jesus. Muitos julgaram. Mas ela foi uma mulher que marcou sua geração. E a profecia de Jesus se cumpriu na vida dela. Jesus disse, olha mulher, a tua história vai ser contada para toda uma geração. Você marcou a história com o que você fez aqui hoje. E todo mundo ao redor falando, que loucura! Como é que você vai jogar um perfume caro aos pés de Jesus? Que loucura! Você pode fazer tanta coisa. Não vos conformeis com o mundo, meu irmão. Cuida. Quando todo mundo está num lugar falando a mesma coisa e você está junto. Os incomuns são raros. Os incomuns são diferentes e vivem coisas diferentes. A Bíblia conta uma história de uma mulher incomum. Existe uma mulher chamada Ruth e ela tem um livro. Ruth, ela... Agora é Noemi que era a sogra? Então, mas tem um livro chamado Ruth. Ruth tinha uma sogra chamada Noemi. E também uma nora chamada Ofra. Então, Ruth era sogra, Noemi era nora e Ofra era nora. Ok? Não, errei tudo, né? Só para ver se você estava ligado mesmo. Então, vamos lá. Está todo mundo acordado aí? Que agora eu vou engatar aqui, eu vou nessa. Fui. Então, beleza. No livro de Ruth, existia uma mulher chamada Noemi. Noemi tinha 2 filhos, que eu não lembro o nome. Esses 2 filhos, um era casado com Ruth e um era casado com Ofra. Noemi tinha 2 filhos. Os 2 filhos, um era casado com Ruth e o outro era casado com Ofra. Perfeito? Isso. Um belo dia, os 2 filhos de Noemi morrem. Foi. E Noemi já era viúva. O marido dela morreu também. Então ficou Noemi, Ruth e Ofra. Noemi chega para suas noras e diz o seguinte, Ruth e Ofra, eu sou velha, eu já não posso mais dar nenhum filho para vocês se casarem. Então, por favor, sigam a vida de vocês. Voltem para a casa de vocês, para o lar de vocês, para o país, para a cidade de vocês. Para que lá, quem sabe, Deus haja de misericórdia para com a vida de vocês e vocês se casem novamente. Na época... precisava ter marido, viu, mulher? Hoje é bom ter também, né? Mas você tem uma independência muito melhor do que na época, que era muito machista, ok? E Ofra chorou, Ruth chorou. Ofra falou, então tá, sogra, ex-sogra, beijo, tchau, foi pro país dela. Ruth teve um posicionamento incomum. Porque o comum não era eu ficar com a minha sogra viúva e ficar sem marido. O comum era eu voltar para a casa dos meus pais, e lá, com os meus pais, no aconchego da minha casa, ter uma nova oportunidade de ser feliz, de casar, de encontrar um cônjuge. Agora, Ruth teve uma atitude incomum, Ofra teve uma atitude normal, não é errado, é normal, comum. Agora, Ruth teve atitude incomum, Ruth... Diferente de Ofra, olhou para Noemi e falou, sogra, eu não vou te deixar sozinha não, eu sei que se meu marido estivesse aqui, provavelmente ele gostaria que eu cuidasse da senhora, e eu vou ficar contigo. E o seu Deus vai ser o meu Deus, a sua cultura vai ser a minha cultura, a sua cidade vai ser a minha cidade. Eu tenho lealdade com você. E Noemi ficou sem graça. Mas, meu irmão, Ruth
ela foi abençoada e casou com um homem muito bom. Muito bom, rico, bacana, bondoso, generoso. Por causa dessa atitude incomum, se você pega a história de Ruth e a genealogia, a árvore genealógica de Ruth, você vai ver que ela, na genealogia de Ruth, veio Jesus Cristo. Toda vez que você tem atitudes incomuns, Jesus Cristo sempre vai nascer. Deus sempre vai florescer de posicionamentos que não são normais, quando você assim tiver um. A bondade de Deus sempre vai se revelar quando você decidir ter posicionamentos incomuns. A Bíblia diz que Jesus estava andando, todo mundo tocava, até que uma mulher do fluxo de sangue o tocou. Mas não era uma pessoa comum que o tocou, era uma pessoa que o toque dessa pessoa foi diferente. Tinha muita gente encostando em Jesus, mas ali havia uma pessoa que toda a sua vida, toda a sua esperança, ela depositou naquele toque em Jesus. E Jesus parou. Jesus pergunta, quem me tocou? E a mulher fala, a mulher sabia eu. Aí Jesus falou assim, olha, quando você me tocou, saiu virtude de mim. Saiu virtude de mim. De tantos toques que às vezes a gente pode dar em Jesus, a gente pode dar um toque comum. O que é toque comum? É você vir aqui cumprir uma tabela, uma agenda. É você falar com uma pessoa sem dar mínima. É você fazer as coisas de qualquer jeito, ou você fazer dando o seu melhor. Você fazer diferente. De uma multidão inteira, teve uma que foi curada. A Bíblia relata outra história que Jesus andava e de repente teve um cego que ele gritava loucamente, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele gritava e o pessoal mandava ele calar a boca, cala a boca, cala a boca. E ele gritava mais alto ainda, gritava. Até que Jesus falou, chama esse cara. Sabe por quê? Porque o comum era ter vergonha, o comum não era insistir tanto. Agora o incomum era perseverar. Zaqueu. Por que você canta a música como Zaqueu? Porque ele marcou a história. De tantas pessoas que queriam ver Jesus, ele não era só porque ele era baixinho, não. Ele subiu na árvore e de alguma forma ele chamou a atenção de Jesus com o seu olhar. Ele estava disposto a dar tudo que tinha para ter um encontro com Jesus. E ele não precisava. Na sociedade ele estava estabelecido. Mas ele não quis ter uma atitude comum, ele teve uma atitude incomum. O que eu quero te dizer é que Deus, nosso Deus, é incomum. E para nós manifestarmos a essência, a grandeza de Deus na nossa vida, nós vamos ter que decidir ter posicionamentos incomuns. Nós vamos dar o nosso coração para Deus, não de uma maneira comum, mas de uma forma que a gente nunca entregou. Nós vamos clamar ao Senhor, não de uma maneira incomum, mas de uma forma que nunca clamamos. Nós vamos confiar em Deus, não de uma maneira da boca para fora, como todo mundo no mundo inteiro. Você pergunta, e Deus? Ah, eu e Deus? Não, tá louco, sempre tenho fé, pastor. Não, isso é comum. A minha e a tua entrega vai ser incomum. Porque coisas incomuns, extraordinárias, vão acontecer na minha história e na tua história para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. E nesse momento, meu querido, eu quero que você entregue teu coração a Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo te leva a ter uma vida diferente. A não aceitar o papo que todo mundo diz para você. A não cair nas conversinhas que todo mundo acha que é normal, para você já não é normal mais. Sair com pessoas que te sugam, não te faz bem. Eu não vou ter atitude comum que todo mundo está tendo. A minha atitude é incomum, porque meu Deus é incomum. Eu sirvo a Deus não é de maneira comum, eu dou o meu melhor porque eu sou incomum e eu quero viver o incomum. Eu quero viver o que não é normal. Sabe por quê? Porque tem muita gente vivendo o normal, o que é normal. E Deus, o meu Deus e o teu Deus, ele não é normal. Ele não está no natural, ele está no sobrenatural, está acima do que a natureza pode proporcionar. É o meu e o teu Deus, um Deus incomum, que espera de nós uma fé incomum,
que espera de nós posicionamentos incomuns. E não uma vida que meramente eu vivo para ser agradado, eu vivo para ir em um lugar que apenas me conforte, mas que eu não esteja disposto a confortar alguém, para que eu não esteja disposto a agradar alguém. Seja incomum. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas só querem ser abraçadas, mas não querem abraçar. Vivemos num mundo em que as pessoas só querem ser elogiadas, mas não querem elogiar. Quer ser incomum? Ame, permita ser amado. Dê, mas saiba receber. Seja incomum, porque o teu Deus, Ele é incomum. Jesus Cristo, Ele disse, se alguém te der um tapa, vai e arrebenta ele no soco. Não. Vira outra face. Isso é resposta comum? Ou é uma resposta incomum? Jesus Cristo disse que se alguém pedir a capa, você dá a túnica também. Uma resposta comum ou uma resposta incomum? Jesus Cristo, enquanto batiam nele, ele suava, ele arrebentado, ele olhava para o povo e orava dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, não impute sobre eles pecado, impute sobre mim. Eu livro eles de toda a pena pelo mal que estão fazendo. Isso é algo comum ou incomum? Se nós queremos o extraordinário de Deus na nossa vida, nós temos que ser filhos de Deus. E o parâmetro de filho de Deus que nós temos é Cristo Jesus. Que de todas as atitudes comuns que ele poderia decidir, ele decidiu todas incomuns. Com 12 anos ele discutia com os mestres da lei. Ele era incomum, ele era fora do padrão. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós sejamos incomuns. Que o que fazemos para Deus é incomum. Nós honramos a quem temos que honrar de maneira incomum. Nós fazemos o que fazemos de maneira incomum. No nome de Cristo Jesus, eu te convido a se colocar em pé, colocar a mão no seu coração. E eu quero que você já sabe a missão, você já sabe o propósito, quer ser incomum, quer revelar a Deus. Agora eu quero que você ore para que você tenha força, para que você tenha coragem de se posicionar de maneira incomum. E para isso eu quero que você entregue teu coração a Cristo Jesus. Eu vou te dar 1 minuto. Eu não sei o que você tem que depositar nas mãos do Senhor, mas eu quero que você deposite o teu coração. Eu quero que você entregue sua vida hoje nas mãos do Senhor. Eu quero abençoar você com uma oração. Eu quero dizer que Deus pode te dar a força que você não tem. Deus pode te dar a sabedoria que você não tem. A Bíblia diz que aquele que sente falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá graciosamente, gratuitamente. Espírito Santo de Deus. Nós entregamos o Teu povo, Deus, em Tuas mãos. Cada coração aqui representado, cada família aqui representada. E nós sabemos que nós somos vasos de barro, Deus, mas o que há de especial em nós é o tesouro depositado do Teu Espírito Santo em nossas vidas. E eu declaro aqui agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor reine em cada vida aqui. Que atitudes incomuns de todos aqui comecem a aflorar. Que pessoas consigam aqui, Deus, se posicionar de maneira incomum. Consigam, Deus, ver de maneira incomum. Porque o Senhor é incomum e coisas incomuns vão acontecer na vida daqueles que creem. A Tua palavra diz que obras maiores seriam feitas em nossa vida se nós crêssemos. Se nós de fato acreditássemos. Montanhas se moveriam de um lado para o outro se houvesse fé. O que te chama a atenção é quando você olha e acha fé na terra. Aqui é a tua igreja que deposita o coração em tuas mãos. E aqui é a fé para quebrar vícios. Aqui é a fé, Deus, para quebrar sofismas, paradigmas, ideias. Liberta o teu povo, Espírito Santo de Deus. Revela a tua verdade, revela, Deus, o teu propósito, o teu plano. Abençoa o teu povo de maneira incomum e que eles também se posicionem de maneira incomum.
Eu declaro a paz, eu declaro a alegria, eu declaro a paz que excede todo entendimento sobre a vida do teu povo. E eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar, meu querido, assim do jeito que você está, a repetir uma oração comigo. Mas não é uma reza. Você vai pensar e se você crer, você vai orar, você vai repetir. Mas você vai repetir com entendimento. E se for para repetir, repita com vontade, porque é para Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, eu te convido mais uma vez para guiar-me, para fazer da minha vida incomum um sucesso. Jesus Cristo, eu te convido e eu te dou liberdade para reinar em tudo que tenho, em tudo que sou. A minha casa, os meus sonhos, os meus projetos pertencem a Ti. Ajude-me, ó Deus, a me posicionar de maneira incomum. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.